Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para encerrar o dia de hoje, nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. Repita comigo: batismo no Espírito Santo. Então já abre tua palavra aí em Atos, capítulo 1, versículo 5. Atos, capítulo 1, versículo 5. Amém? Quem encontrou, fala: encontrei. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, vai dizer: porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Agora, daqui a pouco, daqui a poucos minutos. Quem crê, fala: eu creio. Quem quer, fala: eu quero. Então essa promessa se cumpriu na vida dos apóstolos, dos discípulos. Essa promessa também se cumprirá na nossa vida. Você crê? Fala amém. Não gosto de pregar só não, hein? Amém, gente? Então, o que é o batismo no Espírito Santo? Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: você sabe o que é o batismo no Espírito Santo, sim ou não? Pergunta para quem está do outro lado: você sabe, sim ou não? Pergunta para ela: então o que é batismo no Espírito Santo? O que é? Quem é batizado aqui, levanta a mão. Não estou perguntando sobre o batismo no Espírito Santo. Quem é batizado nas águas, batizado na igreja. Tem alguém que não é batizado? Que não é batizada, não? Ah. Levanta a mão. Todo mundo é batizado, né? Tem alguém que não é batizado? Aqui? Todo mundo é batizado. Todo mundo com sacramento. Muito bem. E quem é crismado? Levanta a mão aí. Quem não é? Levanta a mão. Quem não é crismado? Vai se crismar, viu? Pela fé. Ai, ai. Então, esses dois que eu falei são dois sacramentos da iniciação cristã, da vida cristã. E aí, é diferente do batismo no Espírito Santo, sim ou não? É ou não? O batismo nas águas e o crisma é diferente? É diferente. Pode falar, não tenha medo não. Se errar, qual é o problema de errar? Sim, porque, olha só, a palavra que a gente acabou de ler. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Mas, quando a gente é batizado também nas águas, quando o padre, normalmente, porque tem lugar por aí que o padre mergulha a criança lá dentro, mas, normalmente o padre derrama aquela água. Meu filho foi batizado domingo passado, e quando o padre derrama ali na pia batismal, e o padre fala: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali a criança também está recebendo o Espírito Santo, sim ou não? Sim. Lógico. Estou te batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então,
quando nós somos batizados nas águas, né, normalmente quando criança, ou só se tiver algum pai desnaturado que não batiza quando criança, aí é obrigado a gente se batizar quando já está adulto, né? Mas tá bom, não tem problema não, o importante é batizar. E aí, quando a gente é batizado, a gente também recebe ali o Espírito Santo. Entendeu? Ali nós recebemos, ali a partir daquele momento a gente começa a vida cristã, começa a ser membro da Igreja de Cristo oficialmente, o padre normalmente fala, vamos acolher o mais novo membro da igreja e tudo mais, porque ali a criança, quando é batizada, ela recebe o Espírito Santo está dentro dela. E quando é crismado, normalmente quando é adolescente, né, que recebe o sacramento do crisma, o que é o crisma? Vocês sabem o que é o crisma? Confirmação do batismo. Então o crisma, o bispo vai lá, tapinha, para confirmar o batismo, né? Então, quando nós recebemos o batismo quando criança, recebemos o Espírito Santo. Aí depois vem o crisma e confirma aquele Espírito que nós recebemos. Porque ali quando a gente vai ser crismado, a gente já tem consciência do que nós queremos e tudo mais, né? Já passamos da idade da razão, que a idade da razão é aos 7 anos. Então, né, por isso que na igreja tem todo esse processo nos sacramentos, né? Porque a criança, ela começa a primeira comunhão depois dos 7 anos por causa disso, porque já está na idade da razão, já tem consciência de quem ela vai comungar, sabe que ali é o corpo e sangue de Cristo, e depois normalmente é o crisma, né, para confirmar o batismo e tudo mais. Mas, William, se eu já sou batizado nas águas, recebi o Espírito Santo naquele momento, se eu já sou crismado, por que eu devo ser batizado no Espírito Santo quando a gente está orando aqui na renovação carismática, no grupo de oração? Por quê? Porque esse batismo que nós recebemos é uma renovação, uma atualização que acontece na nossa vida. Por isso que a irmã falou, o batismo não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É de dentro de nós para fora, porque o Espírito Santo está dentro de nós, mas precisa ser despertado. Quando nós oramos pelo batismo no Espírito Santo e recebemos o Espírito Santo, aquele Espírito Santo adormecido em nós, ele desperta e começa a fluir de dentro para fora, e ali nós passamos a ser novas criaturas, a viver o nosso verdadeiro chamado. Ali nós passamos a viver como uma vida de santidade, como uma vida de um cristão que deve ser vivida através desse batismo no Espírito Santo. Por isso que nós temos que clamar esse batismo no Espírito Santo. Por isso que nós temos que desejar esse batismo no Espírito Santo. Por isso que a gente tem que querer, tem que buscar esse batismo no Espírito Santo. Porque vai acontecer essa atualização. Essa atualização daquilo que nós já recebemos. Dessa graça abundante que nós já recebemos. Tem gente que fala um monte de balela por aí, que fala, pra que batizar criança? Já viram alguém falando aí, né? Uns desviados tem por aí. Pra que batizar criança? Não, um dia um abençoado desse chegou para mim, Marta, e falou assim, mostra na Bíblia onde é que está aí que tem que batizar criança. Eu disse, mostra na Bíblia onde é que só tem que batizar adulto. Aí ele, mas Jesus foi batizado quando era adulto. Eu disse, Jesus falou que tinha que ser batizado só quando adulto? Onde é que está na Bíblia? Aí ele ficou quieto. Porque aí eu fui explicar para ele a doutrina da igreja, por que nós batizamos criança. Mas quem não é de dentro não vai saber do rolê, né, irmão? Não vai saber como é que funciona, então não adianta. Então deixa passar. Mas quem é daqui de dentro, é preciso ter consciência. Por que nós batizamos criança? Por que, irmão? Eu sou pai. Quem é pai e mãe, levanta a mão.
É lógico que a gente quer o melhor para os nossos filhos, sim ou não? Nós queremos que os nossos filhos engajem na nossa fé, sim ou não? Então é óbvio que a gente vai aproveitar o quanto antes. Por isso que é pedido para que o quanto antes, não esperar a criança crescer mais e mais, não. Assim que está novinha mesmo, meu filho foi batizado agora com 5 meses. Então, quanto mais cedo, melhor, vai lá e batiza para já inserir aquela criança na vida cristã, sabe? Para aquela criança já ser inserida aonde ela deve estar de fato. Porque nós queremos o melhor. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que os pais, o matrimônio é feito para unir e para procriar e para educar os seus filhos na fé. Então essa é a nossa obrigação. Então já começa assim, desde cedo. Estão entendendo, sim ou não? Então, por que ainda nós precisamos receber esse batismo no Espírito Santo? Porque é uma atualização. Faz assim comigo, ó. Atualização. Esses dias, quem tem iPhone sabe que passou por essa atualização. Faz assim, ó. Atualização. Olha para o seu irmão e mostra para ela assim, ó. Atualização. Então, olha para quem está atrás de você e fala assim, ó. Atualiza, meu irmão. Atualiza, atualiza. Atualiza. Olha para quem está do seu lado e fala, atualiza, irmão. Atualiza, atualiza, atualiza. Porque se não atualizar, vai cair de moda, irmão. Vai perder. Vai passar, o tempo vai passar e você vai ficar para trás. Se a gente não atualizar, a gente vai ficar para trás, irmão. Então que o batismo no Espírito Santo vem para quê? Para atualizar. Então é isso que o batismo no Espírito Santo vai fazer em nós. Por isso que não é só hoje. Por isso que não é só nesses momentos. Você pode clamar na sua casa, no seu quarto, com a porta fechada, pedindo, clamando lá, batiza-me de novo, Espírito Santo, batiza-me de novo, porque tem que ser um perene Pentecostes, como é ensinado na renovação carismática. Batiza-me de novo, e de novo, e de novo, e eu quero de novo, vem me batizar, e de novo. Não tem problema você pedir quantas vezes for preciso para ser batizado, batizado e batizado. Porque é preciso acontecer esse mover, essa atualização, para que o Espírito Santo possa ser efuso, né, em nós. A gente gosta de usar muito esse termo de efusão no Espírito. Para acontecer a efusão no Espírito, a efusão nada mais é que significa derramamento do Espírito, né? É um derramamento que acontece desse Espírito Santo. Então, por isso que pela efusão, que é esse derramamento, o Espírito Santo está sendo derramado. Vamos lá, vamos fazer aqui algo para ficar bem prático do que é batismo no Espírito Santo. Alguém tem uma toalhinha aí? Alguém tem uma toalhinha, um paninho? Tem? Tem por aí uma toalhinha pequenininha? Aqui, ó, a toalhinha. Rosa. Nada contra a rosa. Vamos supor... Vem cá, irmão, passa um pouquinho. O que é o batismo no Espírito Santo? O Espírito Santo foi derramado. Amém? Foi derramado. E o que eu preciso fazer para ser batizado no Espírito Santo? O que nós precisamos fazer para ser batizado no Espírito Santo? Ó, segura. Ó. Se encharcar, mergulhar. Pode ir mais. Por quê? O que vai acontecer agora? Como é que esse pano tá? Ó. Se vira para limpar depois. Tá o quê? Aí vai mais, eu quero de novo, eu quero ser batizado e de novo. Tá encharcado, sim ou não?
Então isso é o batismo no Espírito Santo. Não é você ficar esperando algo acontecer, é você ir, é você sair do seu comodismo, é você querer ser atualizado. E aí você vai e mergulha, 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 mergulha e se encharca. Porque o que acontece? Quando nós estamos encharcados, nós transbordamos, transbordamos esse Espírito Santo. Quando nós mergulhamos de cabeça, quando nós vamos para águas mais profundas, quando nós avançamos, a gente transborda, transborda, transborda. Só que aí acontece uma coisa. Se a gente dá brecha, o inimigo vai, espremer a gente. Se a gente dá brecha, o inimigo vai, apertar a gente. E daqui a pouco seca. E aí é preciso ir lá de novo e mergulhar, 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 mergulhar. É isso que a gente precisa fazer todos os dias. Mergulhar, mergulhar. Aplaude o Espírito Santo de Deus. Depois. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala: hoje é o dia de você mergulhar. Fala para ela, mas é de cabeça, viu? Fala para ela, é com roupa e tudo. Fala para ela, não se preocupa com a sua roupa não, vai com tudo, irmão. Fala para essa pessoa aí, se joga, pelo amor de Deus. Porque, sabe, tem gente que fica assim, eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou. Fica lá, na margem, na margem. Não vou mergulhar, não, a água está muito fria, não vou, não, aqui está bom, do jeito que está, aqui está bom, não vou, não. E aí não mergulha, fica no raso, não vai com profundidade. Daqui a pouco o pecado vai lá e arrasta. Daqui a pouco o inimigo vai lá e arrasta. Daqui a pouco não sabe por que desistiu da igreja. Daqui a pouco não sabe por que desistiu do grupo de oração. Daqui a pouco não sabe por que foi embora. Porque não quis mergulhar, não quis ir mais profundo. Deu brecha. Então nós precisamos mergulhar para sermos batizados no Espírito Santo de Deus. E aí, William, o que acontece depois que somos batizados no Espírito? O que acontece depois? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Não precisa você pegar, porque a irmã já citou antes. Mas é importante citar de novo. Vocês prestaram atenção no que foi citado nessa palavra? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Descerá sobre vós o Espírito Santo e Ele vos dará força e sereis minhas testemunhas. Então o que acontece quando eu mergulho nesse batismo no Espírito Santo? Ele me dará força e eu serei testemunha. Ele me dará força e eu serei testemunha. Eu serei cheio dele e transbordarei ele. Eu serei cheio dele e transbordarei ele. É essa graça que acontece na vida de quem é batizado no Espírito. É essa graça que acontece na vida de um cristão católico, apostólico, romano e carismático do fogo. Glória a Deus. A gente ser testemunhar esse batismo no Espírito Santo. Nós precisamos testemunhar o que nós estamos experimentando, irmãos. A gente precisa testemunhar com a nossa vida o que nós estamos experimentando. Lembra daquela mudança de vida que nós estávamos falando na outra pregação? Então, essa transformação precisa acontecer. Essa transformação na nossa vida, de dentro para fora, precisa acontecer. Essa metanoia, mudança de pensamento, mudança de atitude, precisa acontecer na vida de um batizado no Espírito Santo. Será que hoje, na tua vida, você está andando como um batizado no Espírito Santo? Ou está andando como um pagão? Ou está andando como uma pessoa normal, né? Desse novo normal que tem por aí. Como é que nós estamos nos comportando em casa, na igreja, no trabalho, na faculdade,
Será que a gente está se comportando como um batizado no Espírito que dá testemunho? Como é que está a nossa língua? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: segura essa língua, pelo amor de Deus. Senão você vai estragar tudo. Fala para ela: você vai estragar tudo. Você está rindo é porque está se entregando, né? Quer ver um jejum bom que o Papa Leão XIV ensinou para a gente agora na quaresma? É o jejum da língua. O que adianta? O Papa Leão quis dizer o quê? Que não é para fazer jejum de carne, não é para fazer jejum na sexta-feira. Não, o Papa Leão quis dizer que não adianta nada a gente fazer jejum, penitência de alimento, mas a gente não policiar aquilo que a gente fala, aquilo que sai da nossa boca, que muitas vezes fere o outro, fere o irmão, machuca o outro. Fulano está com raiva de mim, não sei porquê. Eu sei. O irmão lá do grupo de oração, está com raiva, a irmã está com raiva, não sei porquê. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: toma vergonha na cara, né? A Bíblia vai dizer: a árvore se conhece pelos frutos. A árvore se conhece pelos frutos. Quais são os frutos que a gente está dando? Quais são os frutos? Será que a gente está... Ou se a gente está dando frutos, também tem isso, né? Também tem isso. Então, o que muda na nossa vida, é preciso mudar tudo, irmão. Tudo. Tem alguém aqui que tem mais de 15 anos de renovação carismática? Levanta a mão. Mais de 15 anos? Quantos anos? 25. Fundou a renovação, foi? Quem tem 10 anos? Quem tem 5 anos? Vocês chegaram agora, sejam bem-vindos, irmãos. Por que eu estou perguntando isso? Porque não importa quem fundou o grupo de oração e quem chegou agora, tem que atualizar. Tem que atualizar, irmão, tem que atualizar. Faz comigo de novo. Atualiza. Não importa quem tem 40 anos, 30 anos de renovação carismática católica, se não atualizar, não vai conseguir permanecer, não vai conseguir perseverar, não vai, porque a Bíblia diz: você que está de pé, cuidado para não cair, vigiai e orai para não cair nas tentações. Mas a palavra também diz, Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 8, descerá sobre vós o meu Espírito Santo e vos dará força e sereis minhas testemunhas. Então não se preocupa se você estiver atualizando, se você talvez está passando um deserto nesse momento, se você talvez está passando por um período difícil na sua vida nesse momento, é só você atualizar. Eu quero, batiza-me, eu quero ser batizado. Fala isso, eu quero, Senhor, ser batizado, eu quero esse renovo, eu quero esse sopro, esse vento impetuoso na minha vida, batiza-me, Senhor. Por quê? Porque aí, meu irmão, minha irmã, nós conseguiremos viver como filhos amados de Deus. Porque você é filha de Deus. Eu sou filho, eu sou filho amado de Deus. A palavra vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 14, que nós somos filhos. E como filhos somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, herdeiros da graça. E ainda vai dizer que nós não nascemos para ser escravo, nós nascemos para ser filhos. Ao qual nós podemos clamar, chamar Abba Pai. Nós temos um Pai. E isso o batismo no Espírito Santo também faz. Atualiza a nossa filiação. Isso é muito interessante.
Atualiza a nossa filiação, da nossa verdadeira identidade. Não deixa que nada roube a tua identidade, de quem você é. Quem você é? Quem você é? Você está em dúvida ainda? Quem você é? Então não deixa ninguém tirar isso de você. Não deixa o mundo roubar isso de você. Não deixa as circunstâncias roubar isso de você. Não deixa, meu irmão, minha irmã. Não deixa mesmo. E aí, é preciso falar algo muito importante. Porque, caso contrário, o contrário disso, cada vez mais, se a gente não buscar essa atualização do Espírito Santo, a gente vai só se esvaziando, esvaziando, esvaziando. Só se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando. E aí, se você é servo, porque aqui é uma formação para servos, né? Não só para servos, para quem fez o seminário, mas que vai ser servo. Ser servo. Já estou profetizando, ó, tudo servo. Vocês que correm para ver, viu? Então você quer sair daqui para servir, para se colocar à disposição do reino de Deus. Não é do grupo de oração, não, é do reino de Deus. Mas como eu vou servir se eu não estiver cheio, transbordando do Espírito Santo? Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu não posso dar se eu estou vazio. Um copo vazio não consegue encher outro. Tanto é que Santo Agostinho tem uma frase que ele diz assim: você que está servindo, mas não se senta aos pés do Senhor que serve, maldito seja os teus serviços. Essa frase é pesada. Porque não adianta eu ir servir, mas eu não fico aos pés do Senhor que eu sirvo. Maldito seja. Mas eu estou servindo para Deus, mas eu estou ajudando no grupo de oração, mas eu estou limpando a igreja, mas eu estou... Se não tiver vida de oração, vida de comunhão com Deus, Eucaristia dominical, se não tiver buscando incessantemente ser atualizado, o Espírito Santo ser renovado, esse renovo, esse contínuo Pentecostes, se não tiver isso, Santo Agostinho está dizendo, maldito seja os teus serviços. Então atualiza. Vocês vão lembrar disso aqui, né? Atualiza, irmão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 seguintes. Abre aí. Eu botei o pano dentro do copo e agora cadê o copo para mim? Pega lá, irmão, por favor. Atos 2, só pular uma folha aí. Que diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhe então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniram-se muita gente e maravilhava-se de cada um os ouvia falar da sua própria língua.
profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia próximas a Cirene, peregrinos, romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e sem saber o que pensar. Perguntavam uns aos outros: que significam essas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Palavra do Senhor. Então, o que nós estamos fazendo aqui é querer, desejar que aconteça esse Pentecostes, essa atualização de Pentecostes na nossa vida, no nosso grupo de oração. Grupo de oração da Renovação Carismática Católica, é preciso orar toda semana pelo batismo no Espírito Santo. Isso não pode se perder de um grupo de oração jamais. Toda semana, todas as reuniões de oração, clamar pelo batismo no Espírito Santo, para que a cada pessoa que entrar naquela porta seja batizado no Espírito Santo, porque o batismo no Espírito Santo gera testemunho, mudança de vida, mudança de atitude. Quantos testemunhos a gente conhece de pessoas que viviam uma vida totalmente errada, desregrada, bagunçada, totalmente confusa pelo inimigo, e essa pessoa transforma a sua vida através do batismo no Espírito Santo. Quantos e quantos testemunhos. Então, por isso que é preciso acontecer essa atualização de Pentecostes. Eu me recordo que um dia, um missionário da Canção Nova, contando em uma pregação, ele dizia que um dia, ele chegando de missão, foi lá falar com o Padre Jonas, como ele estava feliz pela missão que ele foi. E aí ele falou: Padre, a missão foi muito boa, muitos jovens chorando, muitos jovens repousando, muitos jovens se libertando. Aí o Padre Jonas olhou para ele e perguntou: quantos foram batizados no Espírito? Me arrepiei todinho. Quantos foram batizados? Ele disse que parou para pensar assim, falou: meu Deus, porque não adianta nada se não houver o batismo no Espírito Santo. Vai ser um momento, vai ser algo do momento, a emoção. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que tem muita gente que quer questionar, que quer falar, isso é emocionalismo. Porque a partir dali, cadê o testemunho de vida? Cadê a mudança de vida? E não é qualquer mudança, é uma mudança radical, irmão. Ah, William, mas eu nunca repousei no Espírito. O Padre Jonas, o próprio Padre Jonas da Bíblia, conta que o batismo no Espírito Santo dele, ele também não repousou, ele não orou em línguas imediatamente, ele não chorou, simplesmente ele saiu daquele lugar onde ele estava e desejou mudar. Querer ser um homem novo, querer ser uma pessoa nova. Então não se preocupa muito com isso, isso é algo natural, que vai fluir. Se for para orar em línguas, que você ora. Se for para se você repousar nos braços do Senhor, você não tem problema, repousa nos braços do Senhor. Não tem problema você chorar se você sentir vontade de chorar, mas não se apegue a isso, se apegue na decisão de sair daquela porta querendo ser um novo homem, uma nova mulher.
É isso que faz o batismo do Espírito Santo na nossa vida. Porque foi isso que aconteceu com os apóstolos. Assim que aconteceu o Pentecostes. Eles tiveram atitudes. Se tornaram homens de atitudes. Pedro foi logo pregar. Foi logo pregando e convertendo um monte de gente. Então, meu irmão, minha irmã, é isso que vai acontecendo na nossa vida. Isso acontece de dentro para fora. A gente se embriaga do Espírito Santo. Se embriaga dessa graça divina, desse poder do Espírito Santo, desse poder do alto. E lá fora a gente é outra pessoa. Porque é muito fácil a gente viver a palavra aqui dentro da igreja. Mas lá fora o bicho pega. Então nós precisamos sair daqui hoje, homens e mulheres de Pentecostes. E eu profetizo que daqui desse grupo de oração, cada vez mais surgirá homens e mulheres de Pentecostes. Amém? Se você crê, aplaude o Senhor. Então, por isso que é importante explicar que o batismo no Espírito Santo não é um novo sacramento. Não é mais um sacramento. E muito menos substitui o sacramento do batismo, o sacramento do crisma. Não. Jamais. Mas o Espírito Santo é algo que... O quê? Então, meu irmão e minha irmã, o que acontece? Outra coisa também que na apostila diz, e é essencial a gente falar, e eu achei interessante, que o batismo do Espírito Santo também não é uma vacina contra o pecado. Não é. Por quê? Se a gente não tomar a decisão, eu sou batizado no Espírito Santo, agora estou livre do pecado, agora sou batizado no Espírito Santo, não, nada, nenhum mal me atingirá. A palavra de Deus dizendo que o inimigo está ali como um leão rodeando, procurando a quem devorar. E aí, você achando, o batismo no Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo vai me colocar uma vacina contra o pecado. Não, o batismo no Espírito Santo vai nos dar força para vencer o pecado. O batismo no Espírito Santo vai nos fazer uma pessoa com mais vigor, com mais ânimo, com mais coragem para vencer o pecado. Porque o pecado está aí. Porque o inimigo está aí. Porque as ciladas do demônio vai acontecer. Mas o batizado no Espírito sabe se desviar das ciladas. O batizado no Espírito sabe discernir o que é bom e o que é ruim. Você está em dúvida do que é bom e o que é ruim? Precisa tomar uma decisão muito séria? Ora, irmão. Reza, irmão. Agora eu estou falando de decisão séria, não é qual roupa eu vou vestir para ir no grupo de oração. Pelo amor de Deus, vou rezar para saber qual roupa eu vou vestir para ir no grupo de oração. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, pelo amor de Deus, irmão. Se tu não souber que tem que ser uma roupa modéstia, né? Pela fé. Isso basta. Agora o Espírito Santo é estilista, é? Tem gente que reza. Não, irmão, decisões que precisam ser tomadas. Peça, clame ao Espírito Santo. Senhor, me mostra, me dá o discernimento, me dá a luz, Espírito Santo, sobre o que eu preciso fazer. Preciso mudar de emprego agora. Espírito Santo de Deus, é isso que o Senhor deseja para a minha vida. O Senhor quer que eu vá para esse novo emprego. Espírito Santo de Deus. Agora a gente precisa ter ciência.
Porque tem gente que fica, sabe, naquela. Muita gente chega para mim para falar: William, eu não sei o que eu faço. Eu termino meu relacionamento ou não? Venha perguntar isso para mim. Eu termino meu relacionamento ou não? Aí eu pergunto: o cara é da igreja? Não. O cara quer ser da igreja? Não. O cara é o quê? Esse cara é quem? Esse cara só vive na farra, só vive na farra. Eu conto ou vocês contam? Pelo amor de Deus. Então, cuidado. Isso é cilada do inimigo. O Espírito Santo vai nos mostrar aquilo que nós devemos fazer, como nós devemos agir, como nós devemos decidir, quais são os passos que nós vamos dar. Então, essa é a diferença de quem é batizado no Espírito Santo, meu irmão. Essa é a diferença de quem é atualizado, de quem está buscando sempre se atualizar. Agora, importante a gente saber, mas como eu recebo o batismo no Espírito Santo? Como eu recebo o batismo no Espírito Santo? Nós temos alguns passos que nos é ensinado, mas que é preciso o mais importante de todos. O mais importante. Eu preciso querer. Eu preciso querer. Eu quero ser batizado no Espírito. Eu quero. Pergunta para quem está do seu lado, pergunta: tu quer mesmo? Porque eu vou dizer uma coisa para você. Já viu aquela história que fala assim: depois que eu comecei a ir para a igreja mesmo, aí é que os negócios estão complicados na minha vida. Já ouviu isso? É claro, irmão, é óbvio. Porque o inimigo perdeu. Então ele vai correr atrás do tempo perdido. Ele vai ficar feliz? Não vai ficar feliz. Mas permanece atualizando a tua vida no Espírito. Permanece olhando para Jesus, que é o Senhor e Salvador. Permanece focado no projeto, no propósito, na promessa de Deus. Permanece, 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 permanece. Por isso é preciso ter essa consciência. Eu quero ser batizado, mas eu sei que quando eu for batizado no Espírito Santo, eu sei que os boletos lá em casa eu vou ter que continuar a pagar. Não vai mudar não, eu tenho que continuar a pagar as contas lá em casa. Eu sei que quando eu chegar lá em casa, né, vocês mulheres casadas aí, eu sei que quando chegar lá em casa, aquela bênção de Deus está lá ainda, continua do mesmo jeito, com os pés para cima lá, assistindo televisão, jornal, não sei lá de quê. Vocês estão rindo por quê? Tem que entender isso. Eu quero ser batizado, mas o que acontece, William? Cadê a mudança, William, que você falou? A mudança, cadê? A mudança começa aqui, ó. Em nós. De dentro para fora. Começa em nós. É isso que vai mudar. A sua atitude vai mudar. A sua força vai ser renovada. A nossa força será renovada. É essa a mudança que o Senhor está falando. Essa é a mudança, meu irmão, minha irmã. Então, o primeiro passo, nós precisamos querer. Fala comigo, querer. Primeiro passo, nós precisamos querer. Segundo passo, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos converter. Nós precisamos perdoar. Fala comigo, arrepender. Converter. Perdoar. E aí, quando nós vamos nos arrependendo, quando nós vamos buscando essa conversão de coração,
O que é conversão? Mudança de rota. Quando a gente decide, deseja essa mudança. Quando a gente decide também perdoar. É preciso perdoar. Aceitar o Senhor com toda disposição. Ter reconciliação com Deus. Fala comigo, reconciliação com Deus. Perdão de nós mesmos. Fala assim, perdão de nós mesmos. E perdão dos irmãos. Então tudo isso está nesse passo de arrepender, de se converter e de perdoar. Eu quero ser batizado no Espírito Santo, mas eu não quero perdoar. Não tem como, irmão.